amigo fiel, Miguel, arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Gostaria muito hoje de fazer mais mergulhos dentro de nós, mais trabalhos do que coisas teóricas, porque nós já falamos o que vamos falar hoje aqui, nós já falamos. Mas como eu imagino que tenha sempre alguém da primeira vez, mesmo para aqueles que estão conosco, esse conceito é muito importante, não de forma teórica, mas ele é muito importante para que nós possamos nos valer praticamente, de forma prática dele. Eu vou repeti-lo hoje aqui. Hoje nós sabemos que vivemos numa comunidade cósmica, né? Nós acreditávamos que existisse matéria, hoje a ciência já nos demonstrou que nós vivemos num universo de campos, eles chamam inclusive de campos covariantes, onde tudo é campo, o que nós achamos que é matéria, o que achamos que é energia, e o campo tem uma consistência que aparece para nós como matéria. Nós estamos vivendo nesse plano, mas nós já sabemos que não é apenas esse plano que existe. Nós sabemos disso, se a ciência ainda não provou, os conhecimentos que nós hoje podemos juntar, enfim, congregar das tradições espirituais antigas, e tudo que nós sabemos hoje deixa muito claro de que vivemos numa comunidade cósmica que vai muito além da beleza desse universo físico. Eu, particularmente, quero compartilhar com vocês essa ideia de forma muito humilde. Estou convencido, eu já tenho repetido aqui, que nós vivemos neste universo e em todos os outros universos, em todos os outros planos vibratórios, no seio de uma consciência infinita, que é o Criador, do qual nós não temos a mínima noção. Cada vez mais fica claro de que aquele Deus das religiões, seja qual for a representação dele, é apenas uma visão muito pálida, imperfeita e muitas vezes equivocada do que seja essa consciência. Mas as tradições todas deixam para nós pistas e modelos para que nós possamos entender que esta consciência infinita, superconsciência infinita, criou esses universos e a nós todos como projeções da sua própria natureza. Isso está na Bíblia cristã, judaica, na Torá, a criação à imagem e semelhança. Então, confiantes nisso, e nós temos resultados práticos e muitas provas para podermos confiar sem medo de que isto é a realidade, nós vamos em frente procurando entender por que nós estamos aqui nesse universo, nesse planeta em que a dor e o sofrimento preponderam, e como nós podemos nos livrar disso. No fundo, é este o grande movimento que todos nós estamos fazendo, ainda que não saibamos. Ora, o nosso planeta, portanto, tem a sua história, tem aqui as almas que habitam os diversos planos, e o processo todo de vida, ele, ao meu entender, e eu repito com muita humildade, ele é absolutamente registrado, milimetricamente registrado. Tudo o que acontece, que ocorre na criação, é captado, registrado e processado. Isso significa que, num planeta como o nosso, vamos agora nos restringir ao nosso pequenino planeta, cada um de nós, habitantes desse planeta, é um gerador de energia e de informação. Como é que é isto? Nesse exato momento eu estou aqui num estado de alma e vocês estão aí num estado de alma melhor, um pouquinho mais tristes, um pouquinho mais preocupados, felizes, tomara que sim, ou às vezes não, emitindo com esses sentimentos, com os nossos pensamentos e com a palavra, nesse caso sou eu que estou falando, padrões energéticos de vibração. Essas informações ancoradas nessas energias, algumas delas perceptíveis como a energia sonora, o ar vibrando aqui, o meu celular capta, transforma em onda eletromagnética, vai para os computadores ou celulares de vocês e vocês ouvem o som de volta. Este processo, ele não é aleatório e não é um processo que fica perdido. Cada pequenino ato, isso todos os grandes avatares nos dizem. Jesus falou uma frase que é fantástica. Ele diz assim, quando ele diz para que nós não nos preocupássemos com o que tivéssemos que vestir, com o que tivéssemos e nem com o dia de amanhã,
tínhamos que nos preocupar em nos entregar à nossa natureza divina. Ele diz, até os fios de seus cabelos estão contados. Isto está literalmente na Bíblia. Então, a gente depreende hoje que esta frase quase poética nos diz que este universo é como se fosse, hoje na era da computação nós podemos entender isto, um supercomputador. Como diz o Marco aí, nós vivemos dentro dessa consciência do pensamento da divindade, somos seres individualizados, mas sem deixar de estarmos ligados, porque não há essa desconexão. A desconexão é o pecado. Pecado é separação, é a nossa percepção errada, errônea de desconexão. E isto é que gera todo o processo que aqui nesse planeta, vamos nos restringir à Terra, estamos vivendo, porque o universo é um super computador. E esse computador registra cada uma das nossas emanações mentais, verbais, ação, nosso agir, tudo isso está registrado. E como isso nos mirando nas grandes escrituras de todos os tempos, né? Védicas, as escrituras cristãs judaicas, as escrituras, enfim, de todas as naturezas, elas nos dizem que este processo, onde o supercomputador capta, processa e nos devolve o fruto do nosso emanar. Eu vou mudar a palavra, não o fruto do nosso agir, porque a gente pensa muitas vezes que agir é só a ação física, mas nós agimos mentalmente, nós agimos com a palavra. E como? Nós agimos com a nossa emoção, silenciosamente, parados, estáticos, nós estamos agindo. Isto tem que ser trazido ao senso comum do planeta. A humanidade ainda vai entender que nós estamos agindo o tempo inteiro, estamos emitindo energias, e este supercomputador cósmico, que é a emanação dessa consciência infinita, registra e nos devolve, também matematicamente. E aí vamos usar uma outra frase, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei do karma. Nós vivemos nessa lei, todos nós sem exceção, que estamos nesse planeta, estamos sujeitos à lei do karma, mas atentem-se, estamos sujeitos a esta lei por opção nossa. Em algum momento na história da nossa caminhada, pelos tempos e pelos espaços, utilizando a nossa individualidade, nos altos e baixos, estamos construindo um processo e optamos por acreditar que nós somos uma individualidade e que eu sou separado de você, que eu sou separado dali, daqui, e que isto gerou uma doença, um egotismo, gerou todo tipo de distorção. Os hindus chamam de Maya, é acreditar que aquilo que tocamos, aquilo que sentimos, a matéria é a única realidade, isto é Maya, e torna-se uma ilusão. É uma interpretação muito distorcida quando a gente fala que aqui é ilusão, e as pessoas, como é que é ilusão? Né? Como é que é ilusão se é tudo tão concreto, se a dor tudo é tão concreto? Mas não, a ilusão está em achar que só aquilo que nós achamos ser concreto é real. E hoje até a ciência diz, não há concretude, nada é concreto. Tudo é energia, padrão, tudo é vibração. Mas o nosso senso comum ainda não admite isso. Mas nós estamos sob esta lei. E aí eu estou dando essa volta enorme para dizer que esta lei, ela está e estabelece que a cada giro do planeta em volta da estrela que nos abriga, do Sol, em algum momento do ano, existe como que um levantamento, uma contabilidade de toda esta emanação que nós fizemos no ciclo anterior, desde o início do ciclo anterior, da última lua nova. Isto se dá na lua nova de Libra pelo calendário luno-solar do calendário cabalista, se dá sempre na lua nova que é referente ao signo de Libra. Mas é a lua nova do 7º mês da conta do calendário lunisolar. Mas no calendário solar, né, admitido hoje pela civilização ocidental, isto vai estar sempre, apesar de ser data móvel, na mesma região do ano. E, portanto, é nesta região do ano
que nós estamos recebendo esta contabilidade. As energias que nós emanamos desde esta região do ano, no ano passado, que é entre os meses, final do mês de agosto, mês de setembro, podendo chegar até o meio ou final do mês de setembro, nós recebemos os frutos, a colheita dos frutos. E isto, se a gente não faz nada, é chancelado como um julgamento inapelável. Ou seja, eu agi daquele modo, estou continuando a caminhar sem ligar para nada, continuando a ser a pessoa que eu sou, repetindo os meus hábitos, fazendo as coisas como eu sempre fiz, então eu vou colher os frutos daquilo que eu fiz e esta história se projeta para adiante e nós vamos assim caminhando dentro do karma. Ora, só que existe uma coisa muito importante dentro dessa história. Não é que chegue e isto seja fatal obrigatoriamente. Aqueles que têm consciência de que isto existe, de que neste período do ano nós estamos recebendo a contabilidade última dos frutos dos nossos agires mentais, verbais, emocionais, se nós estamos conscientes, nós podemos realizar trabalhos, e é isso que nós temos procurado fazer aqui nos últimos encontros, de maneira que este karma não seja duro, não seja rígido, possa ser rompido, suavizado e, quiçá, completamente, vou usar uma palavra aqui, sublimado, no sentido de como se um fogo de tal natureza pudesse incinerar a ponto de não sobrar nem cinzas. Ora, será que isto é possível mesmo? Eu digo a vocês, por experiência própria, de já ter atentado para isto de alguns anos para cá, mais de 10 anos, eu diria que eu não passo em branco nesse período do ano. Eu digo a vocês por experiência própria que é possível. É possível que nós façamos trabalhos e cheguemos a este ápice, e é por isso que eu estou aqui fixando muito, para que nós possamos aproveitar em conjunto esses dias. Cheguemos a esse ápice, o ideal é que nós já tenhamos vindo trabalhando isso já no último mês. Nós estamos encontrando aqui aqueles que estão conosco nas últimas semanas, sabem que a gente tem procurado ir trabalhando esse processo, abrindo o nosso coração, a nossa alma, olhar uma qualidade que não é tão boa, que a gente queira mexer. E estamos chegando ao ápice. E o que é esse ápice? É a lua nova de Libra, que na tradição cabalística que veio para o judaísmo como religião, porque é importante que a gente separe a filosofia da Cabalá da religião judaica, como é importante que a gente separe a tradição profunda esotérica do Cristo, que se chama cristianismo, porque a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra, e a gente força sempre esse conceito aqui do bom sentido. Então é importante que a gente enxergue sem procurar enxergar sem as nossas restrições e julgamento, se temos mais ou menos afinidade com aquela outra religião, que esse período do ano é um período propício para fazermos, então, simplificando, limpezas kármicas profundas. E a lua nova é um momento convergente desse processo. Lembrem-se que nós temos falado aqui, falamos a importância da lua nova, e hoje é o título na Quaresma de Miguel Arcanjo. Por quê? Porque os grandes patriarcas do cristianismo conheciam esta verdade, que este período do ano era um período propício para limpezas profundas nos nossos estados de ser. E aí instituiu-se dentro do cristianismo a Quaresma de Miguel Arcanjo. Bendito seja Deus que aconteceu, porque permite àqueles que se vinculam à tradição cristã fazer um trabalho muito semelhante ao mesmo trabalho. Porque não há nenhuma tradição superior à outra. Todas elas são tradições que se ligam nas suas raízes mais profundas às estruturas de verdade, vamos chamar assim, não há uma verdade absoluta, mas as estruturas que compõem essa criação fantástica, essa criação infinita, criação essa que agora nós estamos começando a ter vislumbres do seu tamanho. A grandeza do universo físico ninguém questiona, mas sabemos que ele pode ser uma bolha de sabão em múltiplos planos, sabemos que isso é verdade.
Os planos espirituais são outros universos. E a quaresma de Miguel Arcanjo veio para isso. E ela é de 46 dias exatamente para poder pegar todo o período que o calendário móvel lunisolar da Kabbalah nos propõe para realizarmos esses trabalhos de limpeza. E olha, não é só dentro da tradição cristã judaica ou cabalista, né? Esotérica do cristianismo, que existe isso. Sempre no mês de setembro vai acontecer o Ganesha Chaturthi. Nesse ano, se eu não me engano, é no dia 14. Exatamente no dia, nós vamos falar desse dia hoje, onde Francisco de Assis, que foi o grande propagador do poder da quaresma de Miguel Arcanjo, viveu isso intensamente, e vamos falar hoje nisso mais um pouquinho daqui, cai no dia 14, que foi o dia que Francisco de Assis recebe os estigmas no Monte Alverne, 14 de setembro. Esse ano, o calendário hindu também é móvel, o Ganesha Chaturthi cai. E quem é Ganesha? Ganesha, aquele simpático, né, e muitas vezes não compreendido no Ocidente, aquela representação da divindade com a cabeça de elefante, aquele menino filho de Shiva, é o grande rompedor de quê, gente? De bloqueios. É o removedor de obstáculos. Ganesha, então, é o símbolo perfeito de entendimento para nós de que todas estas tradições. Também outro dia a Cássia contou aqui que nós estamos no mês muçulmano do grande perdão. Os grandes sábios que rodeavam o profeta Muhammad e o próprio profeta sabiam da importância deste período do ano. Mas então, já que nós demos essa grande introdução, peço perdão a vocês, vamos falar desses dias da lua nova de Libra, dentro da quaresma de Miguel Arcanjo, a importância que ela tem. E tal é a importância que a Kabbalah trouxe a tradição de se fazer um trabalho espiritual que foi trazido para a religião judaica, do que a gente chama de Rosh Hashanah. O Ano Novo, que eu sempre digo aqui, para aquelas pessoas que são religiosas superficialmente, é apenas uma festa bonita, que a família se encontra, né? Shana Tová, beijos, maçã com mel, torta de tudo e aquilo, e pronto, não vai muito além. Mas isso não existe só no judaísmo. Como é que a gente faz aqueles cristãos no Natal? Presente, bebida, comida, alegria, e ninguém vai olhar a relação profunda, que não é nem o nascimento físico desse mestre, não foi 25 de dezembro, mas a relação simbólica profunda que existe entre o Cristo, a natureza divina em nós, e Jesus de Nazaré. E o Natal, que mostra, simboliza o nascimento daquela figura que aparentemente frágil, traz todo o poder divino, que é o Cristo em nós, não foi posto em 25 de dezembro por acaso. Quando a gente chegar perto de 25 de dezembro, Deus permita que a gente fale isso. Mas os cristãos fazem uma festa, como também os judeus fazem o Rosh Hashanah, e pronto, se abraçam, se beijam, nada contra, mas o significado profundo de Rosh Hashanah é outro. Rosh Hashanah significa a cabeça do ano. E nem é o ano novo solar, porque existe dentro da tradição cabalista um outro ano novo, que é comemorado no início do mês astrológico de Áries. Então, o primeiro mês se conta em Áries. Nós estamos no sétimo mês, no sexto para o sétimo mês. E o sétimo mês do calendário lunisolar vai começar no dia 6 de setembro, coincidindo com a lua nova. E o que é esse? Para que acontece ali? Em símbolos se diz que são os dias que nós somos julgados. Por que eu falei toda essa história de supercomputador, né, que registrou as nossas ações, que vai nos trazer os frutos, né, dos nossos agires em todos os níveis, mental, emocional, né, material, verbal. E lá na tradição cabalista, nós vamos ser julgados, porque naquele momento os nossos atos vêm a nós. E certamente forças cósmicas vão chancelar. Olha, ele infelizmente aqui, o negócio foi um balanço negativo. Entenderam por que é no signo de Libra? E por que o símbolo do signo de Libra é a balança? Assinala no seu karma, esse supercomputador, tudo aquilo que você fez, agiu e fez, a lei do karma está em função. Só que o outro lado desta moeda é que é nessa hora que nós temos a condição de romper
este processo que está condicionado como um círculo vicioso, né? Ação e reação, ação e reação, ação e reação, que vai nos governando quase que roboticamente. Nossa consciência fica restrita, nós começamos a nos ater apenas ao mundo material, as coisas que nós vemos, sentimos, tocamos, as ações, e isso vai cada vez mais nos enovelando num processo que vai nos conduzindo em trancos e barrancos evolutivamente, é uma evolução muito lenta, mas nesse dia nós temos condição, se nos prepararmos bem, e ainda dá tempo, tá, gente? Faltam, né, hoje é dia 3, 2, até o dia 6 ainda dá para a gente correr um pouco mais e procurarmos entrar em estados de consciência que façam o movimento contrário. Se diz então na tradição cabalística que no Rosh Hashanah nós temos acusadores e defensores. E se nós conseguimos fazer um trabalho na nossa alma, de fazer limpezas profundas e verdadeiras nos estados desequilibrantes que nós temos, que são quase sempre, a nossa facilidade em julgar condenando. Se fosse uma facilidade em julgar absorvendo, era menos mal. O ideal é o não julgamento, é o estado equânime, de olhar profundamente na natureza como Deus, o Criador, Pai e Mãe, nos vê. É até a oração de Francisco de Assis, quero olhar o mundo com os teus olhos. Mas quando a gente não pode fazer isso, né, melhor é não julgar, e o que nós fazemos é julgar e quase sempre condenar. Então, trabalhar isso, trabalhar a nossa falta de resiliência, trabalhar a nossa falta de amor, né, a nossa falta de empatia, de compaixão, mudar o nosso olhar, perdoar e pedir perdão. Esse é o trabalho. E a gente não acredita que se nós nos dedicarmos a esse trabalho, e a forma de dedicar a ele, os instrumentos são instrumentos meditativos, são técnicas de meditação, de aprofundamento em nós, mesmo o Ho'oponopono, gente. O Ho'oponopono é profundo. E quando a gente se dedica a uma meditação, olhando as pessoas, olhando as situações e nos posicionando humildemente, em pedir perdão, em olhar com compaixão, esse processo provoca modificações em estados vibratórios profundos que são capazes de aliviar esse julgamento. E os nossos defensores, eu estou falando de defensores, por que o arcanjo Micael está dentro desse processo? Porque ele é o principal de todos aqueles anjos e arcanjos que trabalham como nossos defensores. Nós falamos aqui no arcanjo Rafael na semana passada, mas de todos eles, esse príncipe, esse Sar, o nosso grande advogado, Sarveafotrofos, o nosso grande consolador, aquele que nos conecta com a natureza crística. Esses seres, quando vem o pequeno movimento da nossa alma, o que é que eles fazem? Opa, aquele ali, aquela criatura, está tentando mexer, eu vou ajudar. Esse movimento, gente, existe. Não é à toa que as últimas aparições todas de Miriam de Nazaré, no século XIX, no século XX, já sabendo que nós iríamos entrar nesta fase que hoje está chegando num momento, num desafio onde nós vemos o que é o mundo de hoje, o absurdo que esse mundo é, que essa sociedade se apresenta conosco, com essas polaridades, com esses desentendimentos, com esse ódio, com essa falsa percepção de divindade, e por aí vai. Ela, quando apareceu, propôs uma simples saída: orar, orar, orar. E nós já sabemos quão profundo é o movimento de oração quando a gente entende. Conectado com a meditação, então, é uma unidade perfeita. E isto, voltado para dentro de nós mesmos, permite uma lavagem vibratória. E quando a gente faz esse movimento, a gente faz um pequeno movimento em relação ao grande movimento, porque não duvidemos, existe uma série de seres que está ali, pronta, aguardando aquela pequenina faísca dentro de nós. A faísca é o resultado desse trabalho que eu disse agora. Procurarmos a melhora, procurarmos entender aquilo que nós automaticamente fazemos, né? Estamos automaticamente
A gente faz isso o dia inteiro, né? A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é julgar, condenar, falar mal, criticar, né? E aí vai, porque assim a gente está fazendo isso há séculos. Então, esse automatismo, é preciso que a gente quebre esta cadeia. E quebrar esta cadeia se faz com esse trabalho interno e com o trabalho externo também, de doação. É muito importante nesses dias a gente tirar do bolso, por exemplo, do nosso bolso. Se eu tenho, não consigo dar muito, mas esse pouco que eu dou pode ser muito, mais até do que alguém que tenha muito e dê um pedacinho só daquele muito que tem. Esta doação tem que vir da alma. Não precisa ser dinheiro também, mas pode ser uma oração, uma visão compassiva a uma situação que antes a gente condenava. Uma visão compassiva, uma palavra boa a algo que antes nós tínhamos uma palavra má de crítica, de mordaz, um olhar ruim. Este processo ativa esta faísca e os nossos grandes intercessores entram em ação. Entram em ação e promovem uma sinergia, um aumento de intensidade daquele pequeno movimento. Isso está nos evangelhos desse mestre fabuloso aqui, na parábola do filho pródigo. Gente, se a gente for olhar a parábola do filho pródigo, nós vamos ver os símbolos fantásticos que estão ali. Nós somos aquele filho que saiu e foi fazer o que quis fazer e acabou com a cara dentro de uma pocilga e lembrou que era filho de alguém que poderia, naquele momento ele pensava que eu seja apenas alguém que cuide dos seus porcos lá na casa dele, porque lá pelo menos eu vou ter comida, eu vou ter alguma dignidade. E o movimento que ele fez foi ficar de pé. Leiam essa parábola, vão lá ver ela e vejam que é assim. Ele fica de pé e dá uns 2 ou 3 passos no caminho. O pai está lá longe, mas não está lá longe. O pai o que faz? Quando vê esse filho fazer esse pequeno movimento, ele corre. Corre em direção ao filho, não deixa aquele caminho. Ele vai e abraça. E aí tudo acontece. Este período que nós estamos vivendo de Rosh Hashanah é o momento mais propício da nossa revolução solar planetária para fazermos isto. Então, por que perdê-lo? E a tradição cabalística nos diz que esse é o dia em que se remonta a vibração natural de quando a nossa alma recebeu a individuação no 6º dia simbólico da criação, quando foi criado o homem, macho e fêmea. Não tinha nem Adão e Eva, o homem, macho e fêmea, uno, os dois, sendo um. E o Deus achou que isso era bom. Então, no Rosh Hashanah se remonta a esta vibração original pura, vinculada muito perto, aderente à natureza divina. Então, se a gente faz um pequeno movimento nesses dias, que nesse ano vão cair no dia 6 ou no dia 7 de setembro, seja como a gente quiser, gente. Não precisa seguir tradições. Eu, por exemplo, esse dia eu vou me reunir comigo mesmo e com os divinos, e vou meditar por todos nós, pedir para que todos nós possamos nos tomar uns aos outros nesse movimento de redenção, porque isso é a verdadeira redenção, isso é a salvação. Salvação é isso. Então, vamos aproveitar, vamos chegar nesses dias de lua nova de Libra, e não precisa, porque há sim coisas a serem feitas, mas não precisa ser essa ou aquela. Foi por isso que porque aqui é a casa de Padre Pio, por isso que eu digo, na quaresma de Miguel Arcanjo, a gente tem que fazer valer esses dias todos, mas o dia da lua nova de Libra é de todos o ponto convergente. E aí, gente, eu vou contar para vocês uma coincidência muito aparente. Para provar, vamos chamar assim, né? Como é importante esse dia, mesmo para aqueles que não tinham consciência disso, ou não sei se tinham, mas que fazendo o movimento, não importa se eu vou fazer pela quaresma de São Miguel, se eu fiz pelo mês de Elul, me preparei para chegar no Rosh Hashanah e fazer todos os movimentos para
a alma ser limpa onde possa ser limpa, o karma ser limpo onde possa ser limpo, e a gente sair do outro lado com uma consciência mais desperta, se possível, mergulhado numa outra lei superior, lei que é chamada, e essa denominação é tão mal entendida, a lei da graça, né? Mas nós já falamos disso aqui. Não é uma lei que um ser barbado num trono despeja esta graça de uma forma discriminatória, aquele, ou a esse não, aquele sim, nada disso. Lei da graça se atinge por um estado de consciência que tem que partir de um movimento nosso, e nós é que precisamos fazer esse movimento. Eu acabei de dizer que esse movimento não precisa ser grandioso, ao contrário, nós temos Miguel, nós temos Rafael, nós temos Gabriel, nós temos Ezequiel, nós temos anjos e arcanjos, os pretos velhos, os caboclos, que também são todos os seres iluminados à nossa volta, esperando a oportunidade que nós venhamos a dar a eles e a nós mesmos, porque eles já compreenderam a unidade da vida. Padre Pio, por exemplo, Francisco de Assis, sabem disso. Tanto que eles estão aqui junto de nós, esperando, trabalhando com seus auxiliares, o tempo inteiro para nos colocar de pé, como filhas e filhos pródigos, para que a gente possa, de pé, entender e enxergar que caminho é esse que a gente tem à frente. E isso, quando a gente toma essa decisão e permanece nela, olha, a vida responde, porque esses seres estão ao nosso lado para responder. Alguém colocou aqui, um maior deles, talvez as grandes matriarcas, Miriam, Maria, e as suas grandes filhas, e as matriarcas todas de todos os tempos, todas as matadis, todas as mães sagradas, estão prontas a nos auxiliar, a nos acolher, a nos curar. É um tempo de cura também, cura em todos os níveis, inclusive de cura física. Então, eu recomendo que vocês não percam o Rosh Hashanah. E aí, eu voltei aqui, vejam só como as coisas são ligadas. Eu já falei aqui muitas vezes que Francisco de Assis fazia a quaresma de Miguel Arcanjo todos os anos, ele não falhava. Ele se retirava em alguns dos retiros franciscanos e ali ficava os 46 dias. No ano de 1224, Francisco estava passando um momento muito duro dentro da ordem. Ele que tinha estado, já contei aqui, na Palestina com a cruzada, tinha sofrido um impacto profundo no seu ser, encontrando o sultão Malik al-Kamil, e dali para diante ele modificou muito a sua percepção do divino e chegou em Assis e encontrou a ordem muito modificada, então ele resolveu fazer um movimento pouco conhecido historicamente, de renunciar ao comando da ordem e procurar um encontro espiritual. A ordem já estava constituída, enfim. E ele vai, no ano de 1224, né, foram 2 anos antes da sua desencarnação, da sua passagem para o mundo espiritual, ele vai fazer a quaresma de Miguel Arcanjo no retiro que a ordem tinha recebido do conde Chiusi, que ele tinha curado apenas com uma palavra, como Jesus fez, apenas com uma oração. O conde pediu a ele, Francisco disse, eu vou orar por ele. E o conde sentiu essa luz entrando dentro dele e curando ele completamente da doença que tinha. E doou esta propriedade, que até hoje é franciscana, no Monte de Laverna, ou Alverna em português. E ali ele se retirou, levou Frei Leone, Frei Marcel, Frei Gilles e, se não me engano, Frei Egídio, poucos frades, e recomendou a eles que eles ficassem longe dele, que ele se ia retirar em um lugar muito escarpado. Se vocês hoje entram no YouTube, tem vários vídeos que mostram o que é a Verna, eu acho até que é bastante interessante para vocês verem. Ele passou ali o mês de Elul, que mês de Elul está dentro do mês, né, dos 46 dias da quaresma de Miguel Arcanjo, e foi atacado espiritualmente, inclusive fisicamente, com efeitos físicos, e conseguiu vencer aquilo. E até que no dia 14 de setembro do ano de 1224, ele, num estado de completa ligação consciencial com o Cristo, recebe o fenômeno dos estigmas
E esse fenômeno provocou um efeito físico de tal luminosidade, de luz física, que a história conta, e os seus frades viram isto, que foi tal a luz que se acendeu no alto daquele monte, que os camponeses da região, e se vocês hoje virem os vídeos no YouTube, vão ver que existe uma região toda em volta que ainda se planta ali. Mas imagina naquela época que ninguém conhecia outra luz que não o fogo, viram aquela luz e acharam que o sol estava nascendo, e era madrugada ainda. Quando a luz se apagou, voltou a noite e logo depois veio a aurora verdadeira, a aurora física. Vejam que fenômeno que aconteceu ali naquele dia. Ele recebe as estigmas de um anjo, de um serafim, que é a ordem mais alta dos anjos. Naquele momento era ele querer sofrer como Cristo. Hoje a gente pode decodificar isto, entender que você simboliza, ninguém quer hoje mais sofrer, né, se martirizar fisicamente. Nem o próprio Cristo fez isso. Ele veio várias vezes dizer isto ao próprio Francisco. O sofrer fisicamente era uma tendência que ainda existe, mas a necessidade não é isso. A necessidade é que a gente faça o nosso ego se apagar. O símbolo da cruz é isso. Jesus de Nazaré, quando se pôs na cruz em Y, ele está erguendo os seus braços aos céus, como a ponta final de um triângulo, fazendo aquele movimento do ego que fica de pé e deixa-se incinerar na cruz. Para quê? Porque a parte mais importante dessa história é quando ele ressurge, quando ele acorda mostrando não há morte, nem para mim, nem para ninguém. Não é só para mim e os outros só vão ressuscitar no dia do juízo. Constituição religiosa, mas não é a verdade. A ressurreição a gente pode atingir agora. Sair do estado de morte a gente pode conseguir agora. Jesus mostrou claro que nem a morte física vencia a consciência desperta. Foi isso que ele quis mostrar. E muitos outros fizeram isso depois dele. Ressuscitaram outros. Francisco de Paula, Antônio, isso dentro do cristianismo. E fora os grandes mestres de todas as religiões. Leiam a autobiografia de um yogi para vocês verem, Paramahansa descrever várias ressurreições, inclusive feitas por Lahiri Mahasaya, feitas por Sri Yukteswar. Então, nós temos que entender que esse momento agora é precioso. Eu vou voltar para a história do Francisco. No dia 14 de setembro ele recebe os estigmas. Esse dia glorioso transforma, é um ponto de mudança. Francisco não é mais um ser que lida com o karma, apesar de já ser um ser muito evoluído, mas é um ser desperto. E 2 anos lhe restam. E nesses 2 anos que lhe restam, o que ele vai fazer é mostrar a santidade que saía dele como luz de todos os poros. Aonde ele passava, ele curava. Aonde ele passava, sem dar uma palavra, ele transformava. Ele emitia a luz poderosa todo o tempo inteiro. E aí, gente, vocês sabem que dia foi esse? O dia 14 de setembro de 1224. Eu tenho hoje um aplicativo que mostra os calendários cabalísticos. Acreditem ou não, foi a véspera de Rosh Hashanah. Foi o dia 28 de Elul, que é a véspera do dia 1º do mês de Libra. É a véspera da lua nova. Olha que coisa fantástica. O dia 14 de setembro de 1224, eu vou repetir, foi o dia 28 de Elul, a véspera de Rosh Hashanah. São Francisco certamente não sabia que estava acontecendo isso naquele dia, mas a sabedoria cósmica conduziu o seu processo para que ele, naquele momento, se livrasse de todos os seus karmas e vivesse em plenitude, mostrando a santidade verdadeira, sendo para todos nós um exemplo. Inclusive, depois daqueles dias, Michael compareceu o tempo inteiro, visto inclusive pelos seus discípulos. Apareceu para ele e vivenciou integralmente, junto com Francisco, os últimos dias da Quaresma, até o dia 29 de setembro.
Então, gente, não vamos desprezar esta lua nova. É com isso que eu quero terminar a minha conversa aqui hoje com vocês. Eu vou propor para vocês agora a gente entrar num estado de meditação em conjunto e trabalharmos em conjunto. Eu vou recomendar só uma coisinha para vocês que pode ajudar vocês dentro dos seus rituais, vamos chamar assim, pessoais. Nesse dia precioso, os dias que são o dia 6 e o dia 7, há 2 salmos que a gente pode trabalhar muito, além do Salmo 27, que eu já falei aqui, que se trabalharia no mês de Elul. O Salmo 118, que é já conhecido, eu já falei nele aqui várias vezes. Salmo 131. O Salmo 131, nesse período, agora, nesses dias, sabe por que ele é importante? Porque ele representa, para mim, o voto profundo, mais profundo de humildade que uma alma pode ter, está aqui codificado no livro dos Salmos. E nós precisamos, nesse momento, de humildade. Esse Salmo 131, que eu vou ler agora para vocês, ele vai nos ajudar aqui, a nós fazermos um movimento de limpeza para ficarmos de pé como filho pródigo. A humildade, num paradoxo divino, nos faz ficar de pé. A humildade verdadeira, para olhar em direção ao seio divino, onde a mãe e o pai nos esperam. Então, gente, eu vou ler esse salmo e eu recomendo que a gente possa trabalhar com ele, entendendo que a oração vai muito mais do que as palavras dela. Vejam lá, em português, um cântico de Davi, ó Eterno, não é altaneiro o meu coração, nem altivo o meu olhar, e eu não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima da minha compreensão. Olha aqui, gente, isso é uma proclamação de humildade. Sosseguei a minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe, a minha alma se sente. Espera tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo sempre. Gente, isso aqui é muito poder, porque aqui a gente está fazendo um voto de humildade, ao contrário do que a palavra pode parecer, não é esperar parado, esperar no sentido que é uma atividade dinâmica, e esperar tranquilo e confiante está lá também no Salmo 27, confiando no finalzinho, né? Vou relembrar para vocês aqui. Não fora, eles me fariam desesperar, se não for a minha fé perseverante de que eu alcançaria neste mundo a bondade do Eterno. Confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á o teu coração por depositares no Eterno toda a tua esperança. Então, esses tempos são de transformar a esperança não em algo passivo, mas uma passividade dinâmica, uma intenção profunda, mas tranquila. Profundamente tranquila e humilde. O 118, o 131 e o 27 são auxiliares poderosos para nós. Ele é curtinho, vou falar em hebraico, que ele é bonitinho em hebraico. E vamos entrar a partir daí já na nossa concentração para o trabalho de conexão dessa noite, que vai ser com o nosso Francisco de Assis, olhando o Rosh Hashanah, que eu vou repetir aqui, no dia 14 de setembro de 1224, o Rosh Hashanah aconteceu de 14 para 15, exatamente quando Francisco estava recebendo os estigmas. Então vejam que maravilha, esse ano é de 6 para 7, o calendário é móvel, mas os dois estão dentro da Quaresma de Miguel. Então hoje nós vamos novamente nos voltar para essa luz que está sendo derramada sobre o planeta para aproveitá-la hoje em conjunto, porque não vamos estar juntos no dia 6 e no dia 7 aqui, mas vamos estar juntos em conexão. Eu espero que todos aproveitem esses 2 dias de alguma forma. Nós temos que fazer a esperança ser ativa, ela se transformar na nossa forma de agir, de pensar, de olhar o mundo. Porque ela ativa, ela vai desfazendo o mal, não tenham dúvida.
A gente pode acreditar que isso não tenha força, mas tem uma força inacreditável. É um poder, porque não é um poder do ego, é um poder quando a gente se conecta com a nossa fonte divina. Esse poder não pode ser medido. Então, gente, em hebraico, Israel, aquele que cura o nosso povo. Israel não é um povo físico. Israel é um símbolo, já falei isso para vocês aqui, na sua visão mais profunda. A palavra Israel significa, a gente pode quebrá-la, né? Yashar El, direto a Deus. É uma das significações. E Rosh Li, mudando as letras, a minha cabeça. Então, o templo divino da nossa cabeça se levanta em direção ao divino para que os nossos pés, o nosso corpo inteiro, sejam luz e os nossos olhos se transformem em algo simples, unificado. E todo o nosso ser assim também. Shir HaMa'alot le David. Adonai lo gavalibir velo ramunai velo hilakti bigdolot umniflaot mimeni im lo shiti vedomanti nafshi tegamul alei mol tegamul alai nafshi yachel Israel el Adonai me'ata ve'ad olam. Amém. Vamos fazer o Salmo 21 em português mesmo, mas o importante é nós concentrarmos a nossa alma. Não há trabalho sem meditação, não há trabalho espiritual interno sem meditação. E hoje nós falamos aqui desses mestres Lahiri Mahashai. Estou sentindo agora muito forte a vibração de Lahiri Mahashai, o Param Guru de Paramahansa Yogananda, Guru de Sri Yukteswar. Vamos nos juntar agora, fechar os nossos olhos e vamos nos conduzir. Essa meditação hoje quer nos conduzir subindo o Monte Alvergue, que ele é tomado por florestas na sua base, e no alto ele tem uma pedreira granítica com algumas passagens à semelhança de cavernas, pequenas cavernas e pequenos estreitos passadiços, que é onde Francisco se separava dos seus amigos e iria meditar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos voltar a dar atenção à nossa respiração, nesse momento de quietude. Vamos sentir vibrar a cada hausto que inspiramos, nosso ser inteiro, desde a coroa da cabeça até a sola dos pés, a medula espinhal dentro da sua casa, que é a coluna vertebral, e com todos os chakras, os 7 principais, todos os centenas de chakras secundários, brilhando pouco a pouco a cada respiração que nós fazemos. Inspiramos e o hausto de ar penetra nos pulmões, mas como se no alto da nossa cabeça o chakra aspirasse a luz violeta, a luz que incinera os karmas, que provém do coração do divino. Inspiramos essa luz que percorre todo o nosso corpo, que transborda para a nossa aura. E expiramos as energias estagnadas, descontroladas. E vamos sentindo o nosso coração, no chakra que está no centro do peito, se iluminando como uma lâmpada de cor verde prateada, com tons de rosa, porque ali é o santuário do nosso amor. Vamos crescer essa luz. Compomos um grande rosário, em que as contas são essa luz do santuário do nosso coração,
E os fios que nos unem são as vibrações que carregam as informações profundas de devoção e de amor de nossas almas. E essas contas se unem e, como velas que se tocam, vão reforçando a luz uma das outras. Nós dizemos: bendito é o que vem em nome do Senhor. Está no Salmo 118, que é a presença crística que vem em nome de Adonai, o nome divino que está ligado mais de perto ao nosso estado atual e que traz, quando nós a Ele nos conectamos, como estamos fazendo agora, que traz a compaixão, o perdão, a nossa libertação, traz a presença divina, a Shekhinah, a alma feminina, virgem, recuperada na sua pureza original. Nossos corações acesos formam esse grande rosário de contas, brilhantes. E à nossa volta, nós somos um rosário num círculo completo. À nossa volta, por trás de nós, seres alados, que tocam os nossos ombros, que movimentam as suas mãos, retirando da linha da coluna vertebral, dos nossos órgãos físicos, retirando estruturas que causam desequilíbrios, sejam de ordem emocional, de ordem mental ou mesmo de ordem física. Esses seres alados atuam nesse momento sobre nós. Vamos sentir os nossos pés bem colocados sobre o solo, as nossas mãos voltadas para cima, no sentido de receber, mas sabendo que aquilo que nós recebemos, nós vamos compartilhar sem medo, porque o fluxo da vida é infinito. Vamos respirar e sentir a presença desses seres. Vamos, se pudermos, perceber a beleza deles. Tocam a nossa fronte, tocam a nossa boca, para purificar a nossa palavra, nosso coração aceso, também tocado por eles, o nosso fígado, onde se depositam sentimentos de raiva, de mágoa, e o chakra da região umbilical também é limpo por esses seres, a região perineal, onde o chakra básico e os nossos sentimentos conscienciais ainda ligados ao ego que procura poder, prazeres, sem limites, todas essas estruturas são trabalhadas, recebendo em gratidão. Vamos lembrar aquela fase do Ho'oponopono e vamos direcionar aos nossos irmãos, todos aqueles a quem ferimos, todos aqueles que nos ferem, porque se nos ferem hoje, muito provavelmente nós os ferimos ontem. Nós sentimos profundamente compaixão e por isso pedimos perdão. Isso nos faz amar e dizer com toda sinceridade, com toda a profundidade do nosso ser: eu te amo. E eu agradeço profundamente a existência, a que nós estamos nesse momento, mergulhados e submetidos, mas nós sabemos que ela é luz, que ela é força, que ela é vida, que ela é amor. Vamos agora, cada um de nós, na nossa tela mental, mantendo a consciência de que somos esse círculo vivo, virtuoso, onde o próprio planeta está no centro, também recebendo essa luz nesse momento, porque
porque há tanto sofrimento nesse nosso planeta azul, há tanta dor, mas nós nesse momento damos a nossa partícula de compaixão, de amor, em direção a cada um dos bilhões de seres que nele habitam. E esta bola azul é envolta por esta luz violeta, que promana da fonte, da consciência infinita, do ser que nós chamamos Pai e Mãe, mas que vive em nós como o Cristo. O Cristo em nós. Nesse momento vamos pedir o auxílio de Lahiri Mahashaya para que nos cure, juntamente ao Arcanjo Rafael. E vamos imaginar que nós estamos subindo, agora aos poucos, na nossa tela mental, um caminho cercado por árvores que parecem pinheiros, um caminho de terra que vai ascendendo um monte, um caminho que vai fazendo sinuosas, pequenas curvas. Ao lado desse caminho há flores silvestres, mas nós vamos subindo pouco a pouco esse caminho com os pés no chão. Chegando ao alto, nós vemos um grande promontório de granito que parece nos barrar nessa estrada, mas nós vamos olhando que há uma pequena passagem estreita ali, entre dois grandes blocos de pedra. Vamos passar por esse meio, sentir a umidade dessas pedras enormes, andando alguns metros. Quando saímos do outro lado, isso está em ascendente, encontramos uma relva e ali, por trás de arbustos, uma figura está em estado de oração, com as mãos erguidas aos céus. Em meio a uma clareira pequenina, nós paramos respeitosamente a uma distância desse ser. Ele veste um hábito surrado, como se fosse de saco, que lembra a cor marrom, possui uma corda em volta da sua cintura e a sua cabeça está tonsurada, voltada para o alto. É Francisco. Vamos nós agora, como ele, nos ajoelharmos e vamos nos sentir envoltos por um perfume profundo que emana desse ser que naquele momento está se conectando em profunda oração, em profundo amor com a vida cósmica, com a presença divina, com o Cristo em Jesus de Nazaré e nele. E à medida que o nosso olhar vai se acostumando com a luminosidade desta clareira no alto desse monte, vamos vendo que à volta dele existe um halo de luz, prateado, dourada e violeta. E a nossa visão vai se alargando e vendo que esse halo não está ali só. Esse ser está rodeado de outros seres. E vamos ver ali, no meio desses seres, 3 que nos fazem dobrar mais ainda os joelhos. O próprio Mestre de Nazaré, com seu olhar profundo, doce, como que poucos metros acima de Francisco, com as mãos estendidas, despejando sobre ele raios e raios de luz. À sua direita, a sua e a nossa Mãe Santíssima, brilhando como o sol, no hábito de puro branco, com um olhar compassivo, maternal, e junto a eles, uma figura imponente, porém profundamente amorosa, o Arcanjo Michael, São Miguel. Esse banho de luz toma Francisco e nós humildemente recebemos, em ondas que promanam desses seres,
essas bênçãos que tocam profundamente a cada um de nós. Vamos respirar em haustos e vamos sentir que nós não estamos sós. Há uma multidão de seres que são tocados nesse momento nas suas dores profundas e recebem a luz da compaixão, a luz do perdão, a luz da cura verdadeira. Vamos ficar agora em silêncio, procurando, se nós quisermos, continuar a ver o que esta cena nos traz. A luz já está nos tocando. Nós estamos aqui, mas a cada um de nós ela pode se apresentar de uma forma diferente, não importa. Estamos unidos nesse momento e agora pelo silêncio vamos saborear e vamos estender o que estamos recebendo aos nossos amados. Agora Francisco, como que percebendo a nossa presença, se volta para nós e vem em direção a cada um de nós. Suas chagas iluminadas e à sua direita o arcanjo Michael, à sua esquerda o arcanjo Gabriel, Rafael, com as asas abertas à sua retaguarda. E Francisco é o próprio arcanjo Uriel. E a luz curativa nos toca. E nós somos a presença viva do Cristo que se estende
todos aqueles e todas aquelas e todas as situações pelas quais estamos orando nesse momento. Mas que o nosso próximo ano seja iluminado, estejamos vivos, cheios de luz, de saúde, de vitória, nós e todo esse planeta. E essa força permaneça conosco. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos respirar novamente, profundamente, para absorver essa luz, para poder compartilhá-la em gratidão mais uma vez, profundamente. E que vocês não percam a oportunidade desses próximos dias 6 e 7, e depois até a Quaresma. Temos ainda caminhos a seguir. Vamos estar juntos, Deus permita, aqui na próxima quinta-feira. Mas que nesse intervalo saibamos viver a plenitude da luz, para que o nosso karma ceda espaço à consciência da graça, da bem-aventurança, da bênção, da pureza que vive em nós. Muita gratidão a todos. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai, v'nechnu lechem b'beit Adonai. Abram-se os portões, para que os justos entrem, como está no Salmo 118. E nós sejamos os justos que entremos nos átrios e possamos beber na fonte inesgotável da presença divina. Muita luz a todos, muita gratidão. Que essa luz possa permanecer conosco hoje e sempre.
Miguel, arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me defender, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto o amor, acolho o perdão, a paz na mente e no meu coração. Miguel, arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me defender, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto o amor, acolho o perdão, a paz na mente e no meu coração. Miguel, arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me proteger, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia